Olha aqui. Essa primeira parte que eu vou te mostrar aqui vai servir tanto para cones, como vai servir também para a ideia de pirâmide, tá? É a mesma lógica aqui. Eu vou desenhar com cone só porque o cone é mais fácil de desenhar, mas você pode aplicar isso aqui a qualquer um dos dois. O que eu estou pensando em fazer? Eu quero seccionar esse cone com um plano paralelo à base. É aquela ideia de seção transversal que a gente já viu. Imagina que você pega um cone, coloca ele em cima de uma mesa, e aí você vai passar um corte paralelo à base. Aí você vai tirar a pontinha ali do seu cone. Pensa naquele chocolate. Você deve lembrar, na sua infância, com certeza você comeu esse chocolate, que é uma sombrinha, um guarda-chuvinha de chocolate. Aí imagina aquele guarda-chuvinha lá, você vai lá e tira a pontinha dele. Só que você vai fazer um corte que seja paralelo à base. Na hora que você fizer isso, você vai determinar dois novos sólidos. Você vai ter o conezinho que foi cortado e vai ter o que a gente chama de tronco de cone. Ah, Ju, não consigo enxergar isso. Vamos lembrar aqui. Eu vou fazer um corte paralelo à base. Lembra aí, se você pega um cone e tira a tampinha dele, na hora que você olhar por cima, a figura que você vai enxergar vai ser um círculo. Então, vai ser algo mais ou menos assim, ó. Vai ser essa figura que está aqui. Eu vou desenhar de cá, mas aqui eu vou separar, tá? Vê aí se vocês conseguem entender a lógica que eu vou usar aqui. Vê aí se vocês conseguem entender. Tem essa partezinha aqui de cima, tem essa parte aqui de baixo. Essa partezinha aqui de cima é um cone menor. Vou falar que o volume desse cone aqui é Vzinho. E aqui embaixo, gente, isso aqui não é um cone. Tenta imaginar, aquilo ali é como se fosse aquela parte do abajur. Tenta imaginar o desenho ali. Aquilo ali não é um cone. Aquilo ali é um tronco de cone. Tronco de cone. E esse tronco de cone vai ter um volume, que eu vou chamar de VT. Cuidado para você não confundir com o volume total, tá? Aquele VT que está ali é o volume do tronco. Beleza. O que acontece? Pode ser que ele te peça para calcular o volume do tronco de cone. Eu preciso que você entenda um detalhe. Até existe fórmula. Se você quiser guardar a fórmula, tudo bem, só que é uma fórmula super intrincada, difícil de guardar. Mas se você falar assim, Ju, eu sou ótimo para guardar a fórmula. Se você quiser, depois eu passo essa fórmula. Mas não tem necessidade de você usar essa fórmula, por um motivo simples. Dá uma olhada. O sólido grandão é um cone. A gente sabe calcular o volume dele. Esse sólido pequenininho que está aqui também é um cone. A gente também sabe calcular o volume dele. E aí, se eu tenho o volume do grandão e tenho o volume do pequeno, como é que eu faço para calcular o volume do tronco? Eu faço o grande menos o pequeno. Reparam, o que vai ser o volume do tronco? Vai ser o volume do cone maior menos o volume do cone menor. E aí, quando você pensa desse jeito, gente, é uma fórmula a menos para você guardar. Só não confunde, tá? Esse VT que aparece aqui é volume do tronco. Esse Vzão que aparece ali é o volume do cone maior e o Vzinho é o volume do cone menor. Mas aí, gente, o que acontece? O que acontece ali é o seguinte. Em geral, a gente vai conseguir calcular esses volumes. E para calcular, a gente vai usar um recurso que a gente já usou. A gente falou sobre isso aqui há muito tempo, então talvez você não se lembre. Mas a gente falou sobre isso quando a gente estava falando de escala. Quando a gente estava falando de escala, a gente viu assim que a razão entre segmentos correspondentes era a constante de semelhança, aquele K. Depois a gente viu que a razão entre as áreas de figuras semelhantes era a constante de semelhança ao quadrado. E depois a gente viu que a gente vai usar aqui.
a gente viu que a razão entre volumes de sólidos semelhantes é a constante ao cubo. O que acontece, gente, é que esse conezinho menor, ele é semelhante ao cone maior. E aí a gente pode usar aquela relação, o volume do grande dividido pelo volume do pequeno, vai ser a constante ao cubo. O que você não pode esquecer? Você não pode esquecer que tem que ser ao cubo, porque é volume, envolve 3 dimensões. Ah, Ju, e como é que eu faço para descobrir essa constante? Então, tem várias maneiras de você descobrir a constante. Por exemplo, você pode descobrir a constante fazendo a razão entre as escalas. Só que aqui é uma situação que eu não sei as escalas. Então, esquece essa. A outra possibilidade é você descobrir quem é essa constante fazendo a razão entre 2 segmentos correspondentes. E aí, esses segmentos podem ser os raios, podem ser as alturas, ou pode ser também, nesse caso, as geratrizes. Ah, Ju, o que eu vou usar? Depende. Depende da informação que você tem. Agora, cuidado, hein? Não se esqueça. A razão entre os volumes não é a constante. A razão entre os volumes é a constante ao cubo, porque envolve 3 dimensões. Vamos dar uma olhada como é que ficaria essa ideia. Eu vou traçar para o lado esquerdo aqui, mas tanto faz, tá? Dá uma olhada. Esse segmento laranja que eu tracei ali é a altura do cone grandão. Esse segmento aqui, ó, é o raio do cone pequenininho. Aqui está o raio do grandão. Esse segmento todo é a altura do grande. Vou chamar de Hzão. Esse pequenininho aqui é a altura do pequeno. Vou chamar de Hzinho. Esse segmento aqui, ó, é a geratriz do pequeno. Vou chamar de G. Esse segmento todo é a geratriz do grande, que eu vou chamar de G maiúsculo. E aí, o que eu quero que você entenda? Quem que vai ser aquela constante? A constante pode ser... Repara que eu estou fazendo cone grande dividido pelo cone pequeno. Então, seria assim, ó. Por exemplo, tá? O raio do grande dividido pelo raio do pequeno. Mas também pode ser a altura do grande dividido pela altura do pequeno. E também pode ser a geratriz do grande dividido pela geratriz do pequeno. Ah, Ju, qual que eu vou usar? Depende. Depende da informação que você vai ter. Às vezes, vai ter que usar a razão entre os raios. Às vezes, vai ser a razão entre as alturas. Às vezes, vai ser a razão entre as geratrizes. Só não esquece que isso aqui é a constante. Para resolver o problema, você precisa da constante ao cubo. E é justamente pelo fato dessa constante aparecer ao cubo que, eventualmente, a nossa conta pode ficar um pouco mais difícil. Mas eu vou tentar te mostrar como é que funciona. Agora, você só não pode esquecer dessa ideia que está aqui. Essa ideia é a mesma ideia que a gente viu quando a gente estava falando a respeito de escala. Então, não esquece disso. A razão entre sólidos, a razão entre o volume de sólidos semelhantes é a constante de semelhança elevada ao cubo. Se fosse área, seria ao quadrado. Se fosse um segmento só, igual aqui, ó, a razão entre os raios é a constante elevada a 1. Qual você vai usar vai depender do que você tem na questão. Ah, Ju, e se ao invés de um cone eu tiver pirâmide? Vai ser a mesma ideia. Se você pega uma pirâmide e faz um corte transversal, você vai determinar uma pirâmidezinha menor e um tronco de pirâmide. A pirâmidezinha pequena vai ser semelhante à pirâmide grande. E aí você pode fazer a razão do mesmo jeito. Só que, por exemplo, ao invés de usar a geratriz, pirâmide não tem geratriz. Pirâmide tem aresta lateral. Aí você vai ter que mudar só essas ideias, mas a maneira de fazer é a mesma. Agora, vamos dar uma olhada num exemplo. Um copo tem a forma de um cone com a altura de 8 centímetros e raio da base 3 centímetros. Queremos enchê-lo com quantidades iguais de água e suco de laranja. Para que isso seja possível, a altura X atingida pelo primeiro líquido deve ser. Então, vamos tentar entender, gente. Isso aqui é bem o estilo
de uma questão que poderia aparecer na sua prova do Enem, tá? Tenta entender a lógica. É um copo, esse copo tem o formato de um cone, esse cone tem 8 centímetros de altura e tem raio da base igual a 3. Aí, o que eu quero? Eu quero encher esse copo com quantidades iguais de água e de suco de laranja. Tem que ser a mesma quantidade. Por exemplo, se eu for colocar 200 ml de água, tem que ser 200 ml de suco de laranja. 300 ml de água, tem que ter 300 ml de suco de laranja. Ou seja, metade, metade. Aí eu quero saber o seguinte. Eu não sei com qual líquido eu vou encher aqui primeiro. Tanto faz. Imagina que eu encho aqui com água. O restante eu vou completar com suco de laranja. Ou então, imagina que eu encho primeiro com suco de laranja e o restante eu vou completar com água. E aí, o que eu quero? Eu quero colocar quantidades iguais. Aí a pergunta é, até onde eu tenho que ir com o primeiro líquido para que os dois volumes fiquem iguais? Um erro comum, o mais comum de todos, é o aluno pensar assim, tá fácil. Se eu quero metade, metade, se a altura é 8, eu vou colocar 4 centímetros de água e os outros 4 centímetros de suco de laranja. Mas já vou te adiantando, está completamente errado esse pensamento. Por que esse pensamento está completamente errado? Porque a funila, se fosse um cilindro, aí você podia colocar até 4 centímetros de suco de laranja e depois mais 4 centímetros de água, ou o contrário. Agora, aqui a funila. Se eu colocar 4 centímetros de água e o restante de suco de laranja, eu estarei colocando muito mais suco de laranja do que água. Então, muito cuidado com isso. Ah, Ju, como é que eu vou fazer isso então? Nós vamos obrigar esse volume a ser igual a esse volume de cá. E aí a gente vai descobrir qual que vai ser essa altura. Como é que você faz isso? Tem algumas opções, tá, gente? Por exemplo, tem gente que vai olhar e vai falar assim, Ju, eu consigo calcular o volume do cone grande. E consegue mesmo. Você tem a altura e tem o raio, ok? Aí a pessoa vai lá e vai dividir o volume por 2. Só que eu não sei até que ponto que isso vai ajudar. A gente não precisa, eventualmente, calcular o volume. Você só precisa entender como que é a lógica. E como é que seria isso? Repara. Esse volume aqui eu vou chamar de V. Tanto faz se é água ou suco de laranja, tá? O volume do tronco vai ser V também. Por quê? Porque foi o comando da questão. Eu quero que os dois volumes sejam iguais. Então, o que vai ser o volume do grandão? Vai ser 2V. O volume do tronco vai ser V e o volume do pequenininho vai ser V também. Aí você deve estar pensando, tá, Ju, mas o que eu faço com isso? Lembra que a gente quer achar uma relação entre as alturas? E aí, para eu descobrir uma relação entre as alturas, eu vou levar em consideração que os sólidos são semelhantes. E aí é só você pensar, o volume do grande dividido pelo volume do pequeno tem que ser a constante ao cubo. O volume do grande eu sei quanto que é 2Vzinho. O volume do pequeno é Vzinho. Isso aqui vai ser igual a constante ao cubo. Aí observa, V cancela com V. Eu acabo de descobrir que a constante ao cubo é igual a 2. Aí você deve estar pensando, tá, mas o que eu faço com essa informação? Nosso objetivo não é descobrir a altura, você vai conseguir a partir daquela relação. Só toma cuidado com um detalhe. Essa ordem aqui, quem escolheu fui eu. Eu que quis fazer sólido grande dividido pelo sólido pequeno. Você escolhe a ordem que você quiser. Só que uma vez escolhida a ordem, ela tem que ser mantida. Se eu fiz grande dividido por pequeno, na hora de achar a constante, eu vou fazer a altura do grande dividida pela altura do pequeno. Dá uma olhada, ó. No lugar do K, eu vou colocar a altura do grande dividido pela altura do pequeno. Só não esquece que é ao cubo. E isso vai ser igual a 2. Vê se vocês entenderam. No lugar da constante, eu coloquei a razão entre as alturas. Eu coloquei a altura do grande dividido pela altura do pequeno. A altura do grande é 8, a altura do pequeno é x. Esse cubo aqui vem para o 8 e vem para o x. Eu não vou fazer a conta, tá? Eu vou deixar assim. 8 ao cubo dividido por x ao cubo vai ser igual a 2.
multiplica cruzado aqui. 2x ao cubo vai ser igual. Agora eu vou fazer a conta. 8 ao cubo é 8 vezes 8 vezes 8. Então, x ao cubo vai ser igual. Deixa indicado a conta, ó. 8 vezes 8 vezes 8, dividido por 2. Aqui por 2 é 1, aqui por 2 é 4. Então, x ao cubo vai ser igual a 4 vezes 8 vezes 8. Repara por que eu não estou fazendo a conta. Eu vou ter que tirar a raiz cúbica. Vê se está certo. Vai ficar assim. Raiz cúbica de 4 vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Esse 2 sai da raiz, esse 2 sai da raiz. O que vai ser o x? 4 raiz cúbica de 4. Ah, Ju, sempre vai dar uns números estranhos assim? Ô, gente, não necessariamente, tá? Mas como a gente está lidando com as grandezas aqui ao cubo, é bem provável que apareça alguma coisa relacionada com raiz cúbica. E aí cabe a você escolher a melhor estratégia para fazer o mínimo de conta possível. Mas vê aí se vocês conseguirem entender a ideia. Ah, Ju, e se eu quisesse achar o volume? Podia? Podia. Só que entende, o volume corta, por isso que eu não perdi meu tempo achando. Cortou, eu fiquei que K ao cubo é igual a 2. Ah, por que você não usou os raios? Porque ele não me perguntou nada sobre o raio. Ele me perguntou sobre a altura. Então, eu fiz a altura do grande dividido pela altura do pequeno.